carro aqui. Pera, vou ligar o cronômetro só um pouquinho. Porque no meu ensaio eu levei 40 minutos, vou tentar resumir em 12. Deixa eu ver se eu sei passar. Sei. Ok. Muito bem. Boa tarde, pessoal. Opa, passei para mais. Opa. Ô, Jesus, estou indo para frente. Fui rápida! Gente, não sei voltar. Aí, pronto. Calma que eu vou começar meu cronômetro de novo. Ok. Nessa tarde, então, eu vou apresentar para vocês um relato de experiência, intitulado Desatando os Nós Burocráticos do Estabelecimento do Primeiro Leitorado na Universidade de Chicago. Então, eu estou localizada na Universidade de Chicago, meio oeste dos Estados Unidos, e é uma tentativa de desatar os nós burocráticos. É o que eu consegui processar nesses 8 meses de leitorado. Meu leitorado começou em setembro do ano passado. Uma coincidência, na minha primeira semana de leitorado, o segundo Conecta estava acontecendo, e eu pude, na minha primeira semana, na medida que o fuso horário permitiu, acompanhar as discussões na minha primeira semana. Então, acho que foi uma ótima introdução, assim, né? Ok. Então, é uma tentativa. E, falando dessa tentativa, eu queria começar com as minhas perguntas. Não leiam o textão, só vou resumir, porque senão eu ia levar 40 minutos. Essa proposta de relato de experiência nasceu num momento, em março desse ano, em que eu estava terminando o segundo trimestre na Universidade de Chicago, onde o ano letivo se organiza em 4 trimestres, mas o quarto trimestre, que é o trimestre de verão, a universidade não oferece, ela oferece os cursos de verão e não aulas para a graduação. Então, são 3 trimestres, de setembro a maio. E esse é o período letivo, o ano letivo na universidade. Então, são 3 trimestres, e essa proposta aconteceu no final do meu segundo trimestre. Então, eu tinha muitas perguntas, e muitas frustrações. Esse não é um desabafo. Mas, por quê? Como a Fernanda falou, acho que essas apresentações agora desse último bloco de relatos de experiência são todos leitorados iniciando, do seu primeiro ano de leitorado. E eu acho que eles vão muito de acordo com muito do que foi falado hoje já, ou são reflexos de muito que foi falado hoje já. E a Fernanda falou sobre isso um pouquinho, na segunda experiência dela do leitorado, de que esse é um leitorado em que o leitor não ensina. O leitor na Universidade de Chicago não ministra disciplinas de língua, nem de literatura, nem de cultura brasileira. O leitor é um Fulbrighter brasileiro. O leitor organiza as atividades culturais, organiza grupos de conversação com os estudantes que são fora da sala de aula, fora do momento da disciplina. E todas essas perguntas estavam, mas qual que é o papel do leitor? Qual que é o meu papel como leitora, não sendo professora de língua aqui? Então, muitas dessas perguntas nasceram nesse momento. E também, falando sobre desatar esses nós burocráticos, onde que as outras possibilidades de atuação vão acontecer. Pensando no nosso formulário de avaliação, quando a gente pensa no tripé ensino, pesquisa e extensão, se eu fosse pensar muito objetivamente, eu não ensino, não há extensão e não tem pesquisa. Então, o que eu faço? Ok, e a importância de outros agentes dentro da universidade, como o Centro de Línguas de Chicago, que influenciam no papel, na formação, na participação do leitor nas atividades que ele realiza dentro e fora da universidade. Então, eu queria localizar um pouquinho do Departamento de Português na Universidade de Chicago. Ele está localizado no Departamento de Línguas Românicas, onde são ensinados o basco, catalão, francês, crioulo, haitiano, italiano, espanhol e português. A Universidade de Chicago tem disciplinas de mais de 50 línguas, ela tem esse perfil de encorajar essa pluralidade e oferecer, pelo menos, essa diversidade de línguas. E
mas todos eles têm configurações diferentes, né? Então, as configurações para os estudos de graduação incluem os cursos, os majors e os minors, nas línguas, literaturas e culturas da Itália, França e do mundo francófono, da Ibéria e América Latina, em grupos, né? Os programas de pós-graduação em estudos franceses e francófonos, estudos hispânicos e luso-brasileiros e italiano. Mas aqui, estudos franceses, francófonos, hispânicos, luso-brasileiros e italiano, a gente está falando de literatura dessas regiões e não é como eu vou dizer, uma formação de professores, né? Enfim. E no programa de português, então, a gente tem 3 professores atualmente de português e uma leitora. Então, também, o compreender em que lugar que esse leitorado acontece vem também de que o português nos Estados Unidos não é uma língua procurada, ela não é uma língua popular, está entre as línguas menos buscadas, né? E ainda assim é um programa com um grande número de professores para pouquíssimos estudantes. Então, para que mais um professor, né? Ok. E falando de tudo isso, eu queria mostrar um pouquinho dos números, então, para a gente ver efetivamente qual é a procura, né? Então, esse foi o nosso trimestre agora, o nosso ano letivo, que acabou de encerrar na primavera. No outono, vocês podem ver, a gente tem a entrada dos estudantes, a gente tem ali o português elementar, português para falantes de espanhol, e o português intermediário, com 2, 9 e 6 estudantes em cada uma das disciplinas. No inverno, a gente teve o português elementar, português para falantes de línguas românicas, a disciplina de cultura do mundo lusófono e composição e conversação avançada, com 1, 11, 10 e 1 estudante. E o parênteses é que essa disciplina de cultura do mundo lusófono ela é uma disciplina oferecida em um programa que se chama Course Share, então é um convênio de Big Ten, são 10 universidades dos Estados Unidos que compartilham cursos como forma de arrecadar mais estudantes e gastar menos dinheiro, oferecendo disciplinas. E os alunos tomam aulas presencialmente na Universidade de Chicago e à distância, estando em outras universidades, todos simultaneamente, né, ao mesmo tempo. Na primavera, então, a gente teve português elementar 3, português para falantes de espanhol, português para as profissões, né, o curso de business em português, e a disciplina da Amazônia, literatura, cultura e meio ambiente, que teve 2, a segunda turma se dividiu em 2 turmas, 4 para português para as profissões e 32 na disciplina da Amazônia. Só que eu tenho que fazer o parênteses de que a disciplina da Amazônia, ela é código de português, porque ela serve para o minor de português, por exemplo, mas a disciplina toda é dada em inglês e ela é oferecida para toda a universidade, em cross-listing, que são todos os alunos de graduação, pós-graduação, das letras, das engenharias ambientais, do direito. Então, todas essas pessoas têm acesso a essa disciplina. Mas ela também pode servir para os créditos em línguas, espanhol e português. Porque o aluno, além dessa disciplina, se ele quer o crédito para a língua, ele tem que fazer um clube de conversação na língua-alvo, do qual, então, eu era responsável, né? Muito bem. Tudo isso eu quero falar para mostrar um pouquinho de uma tendência e um fenômeno, pode-se dizer assim, no ensino superior. Nos Estados Unidos se fala muito sobre, mas acredito que isso se reflita em outras universidades, que é a mudança no perfil dos estudantes e no que os estudantes buscam no diploma universitário hoje em dia. Então, essa nova geração de estudantes tem buscado certificados que sejam mais palpáveis na sua aplicação, na sua vida profissional futura. E isso tem que ser refletido nos números que a universidade recebe para as línguas estrangeiras. Então, eu trouxe aqui rapidamente, só para a gente ter uma ideia de, talvez, tentar entender o porquê os números são tão pequenos, né? Então, nesse primeiro gráfico, vocês veem a queda nas matrículas em outono nas disciplinas de línguas, em toda a universidade, para todas as línguas. Então, a gente tem um pico lá em que ano que é aquilo? 2014... Nem eu consigo ver direito, mas tudo bem. 2014, e ele só cai até 2021, 2022, que foi o último ano de coleta de dados. Depois, o segundo gráfico é uma tentativa de entender, será que essa queda é porque a gente tem muito mais estudantes internacionais? Mas esse não é o caso.
porque a gente vê embaixo ali o gráfico dos números de estudantes internacionais e o número de novas matrículas só aumentando. Então, em 2021, são 7 mil estudantes novos na universidade e aquele número lá de 1.000 inscrições em todas as disciplinas de língua, né? Então, eles não têm mais procurado. Não têm mais procurado aprender línguas estrangeiras, né? E um número que eu acho interessante, porque para mim foi surpreendente quando eu cheguei, 2 minutos, vou lá, mais rápido, que o português, na Universidade de Chicago, não está nem entre as 12 línguas mais procuradas. Então, aqui a gente tem as 6 línguas com maior número de matrículas, que são o espanhol, francês, chinês, italiano, japonês e alemão, mas todas elas com queda no número de matrículas. E lá, do 7º ao 12º lugar, o coreano, a língua de sinais americana, o árabe, o latim, o russo e grego antigo. Tem mais matrículas do que o português. Tudo isso leva para um movimento em que a universidade está buscando, como chama isso? Afunilar ou fazer com que as disciplinas de língua tenham um objetivo muito mais palpável para o futuro profissional desses estudantes. E aí a gente vem nesse movimento de criar disciplinas que são específicas para as áreas de maior procura na universidade. Por exemplo, o espanhol para assistentes sociais, o espanhol jurídico, o latim medieval, que eu também não sei para quê, mas tudo bem. Desculpa, não, é importante, eu sei disso. Gente, tomara que ninguém me veja falando isso, mas tá no YouTube, eu sei. Também uma tendência de outros contextos, a tradução, uma disciplina de tradução de quadrinhos em italiano e apelar não. Já acabou, meu Deus. E vou terminar. E buscar projetos que são tendência, como realidade virtual para o ensino de línguas, né? Então, está na crista da onda, vamos investir nisso. Inclusive, a universidade investiu vários milhares de dólares no projeto de ensino de língua com realidade virtual. Tudo isso, vou passar isso então, esses foram projetos. Consulado Geral do Brasil em Chicago, maravilhoso, assim, só tenho coisas a acrescentar com relação ao apoio. Já estou terminando. E a minha tentativa de desatar os nós é de tentar localizar. Então, aonde que esse leitor que não ensina, em que espaços estão esses nós, e como que a gente chega até esses nós e tenta criar um caminho para os leitores futuros. Ó, meu relógio terminou agora. Para o caminho futuro de próximos leitores, né? Então, isso aqui é uma pequena tentativa de entender, né? O ensino está no college, né? Mas, porém, não tem tanta abertura para o leitor, porque não tem demanda, vamos dizer assim. A pesquisa está com o Centro de Línguas, porém, o estabelecimento de comitê de ética para conduzir pesquisa em sala de aula só agora está acontecendo na universidade, que a gente fica assim, de queixo caído, né? E as possibilidades de extensão, então, com a parceria que o Consulado Geral do Brasil em Chicago oferece. Muito obrigada, desculpa o meu atraso.